Eu sou a doutora Simone Oncala, eu sou neuropsicóloga e doutora em neurociência do comportamento. E venho fazendo essas lives nessa época de confinamento, onde os problemas ficaram mais evidentes. Então, várias sugestões sobre temas começaram a aparecer. E hoje nós vamos falar de mães tóxicas. Existe um grande tabu para se falar de sexo, para se falar de racismo e para se falar de mães tóxicas também. Mas isso é muito recorrente. Além de pessoas pedindo para falar sobre isso, boa noite, Marilda. Eu começo a pesquisar a história disso, como é que isso está se propagando no mundo inteiro. E foi muito interessante a descobrir que, veja, por meio das redes sociais, começaram a abrirem grupos, páginas a respeito de mães tóxicas, mães narcisistas. E em 2015, por causa disso, dessa procura, né, de falar sobre esse assunto, houve um congresso norte-americano a respeito de mães tóxicas. E aonde você pesquisar esse tema, você encontra vídeos, você encontra filmes relacionados a esse tema, e assim, de muito tempo. Mas existe um tabu muito grande. Respeitar pai e mãe, jamais falar odeio pai e mãe, é um tabu muito grande. Mas hoje nós vamos falar de algumas coisas que ocorrem desde as atrocidades, como também daquelas sutilezas da pessoa que tem uma sociopatia. E quando isso acontece na relação mãe e filho. E veja só, em todas essas páginas, existe mais de 60 mil inscritos nessas páginas relacionadas a mães tóxicas. Vamos sermos otimistas e falar que 20% talvez sejam curiosos, estudiosos, mas pense em 40 mil se identificando com o tema e entrando nessas páginas para deixar seu depoimento. E o impressionante é que você começa a ver os relatos, parece xerox. Quando eu fiz a live sobre relacionamentos tóxicos, eu disse isso também, até porque eles têm o mesmo funcionamento. Por isso que parece que a história se repete. Eu aqui no Face, eu consegui dar conta de aproximadamente uma dúzia de páginas. E algumas outras do exterior. E os relatos são os mesmos, não importa a região que você esteja, a cultura que você esteja. Isso, infelizmente, acontece. Boa noite, Rose Santoro. E aí eu pensei, como que eu vou administrar essa live? Como é mais difícil nós conhecermos as sutilezas da mãe narcísica, eu vou começar do extremo, para que a gente consiga entender como que é o funcionamento dessa pessoa. Dentro desse quadro de mães narcísicas, existe a síndrome de Munchausen. Essa síndrome de Munchausen, ela foi descrita pelo médico inglês Richard Escher em 1951. Ele percebia que era um transtorno que o paciente se mostrava dramaticamente doente, com habilidade de mostrar sintomas
sintomas ou sinais no corpo, que se faça necessário intervenções, exames e medicação, né? Então, a pessoa simulava um sofrimento para obter a atenção. Ela produz esses sinais, esses sintomas físicos, para que tenha algo em troca. Atenção, dinheiro e até sair de problemas judiciais. Isso veio do barão alemão, ele se chamava Karl Friedrich von Munchausen. Isso em 1720, né? Ele nasceu em 1720 e morreu em 1797. E esse barão, ele contava histórias mirabolantes de sofrimentos, de doenças, tudo para chamar a atenção das pessoas, como também se livrar de algumas responsabilidades. Então, existe essa história. E aí começaram a ver que tinham pessoas assim. Boa noite, Mônica. E viram que tinham uma síndrome de Munchausen por procuração. Olá, Nazaré Cavalcante. Estamos falando da síndrome de Munchausen por procuração. O que seria isso? É você, por meio de uma pessoa, pelo sofrimento de uma pessoa, começar a chamar atenção. E é isso que vocês vão achar em muitas páginas, relatos do YouTube. Tem filmes que agora estão sendo lançados, tem até no Now. E geralmente são mulheres que fazem esse tipo de tortura, de bullying, com crianças, com idosos, com deficientes físicos. Não com um intuito homicida, de forma alguma, ela sabe a hora de começar o sofrimento e a hora de parar para camuflar a sua atitude. E geralmente, essas mães que têm a síndrome de Munchausen por procuração, elas começam a provocar doenças nos seus filhos, em quem ela estiver cuidando. Então, introduzir, às vezes, muito laxante na comida, e essa criança não sai do hospital, e ela se mostra apavorada, e ela tem todo um respaldo de atenção da equipe médica, ela se vitimiza diante disso, e várias coisas já aconteceram. Tem até filmes que mostram que a mãe, ela introduzia tantas medicações e elas são articuladas. Elas colocam isso numa quantidade que, passado alguns dias, isso às vezes não aparece no exame de sangue, mas a pessoa chega enferma, chega doente. Já vimos vários filmes de pessoas que colocam arsênico, tudo, mas é com o intuito homicida. Essa pessoa não. É com o intuito de mostrar o quanto que ela sofre por isso. Então, tem mães que fazem campanhas pedindo dinheiro para a situação da filha. Teve mães que colocou filhas em cadeira de rodas dizendo que ela não podia andar. E essa filha foi descobrir que ela podia andar com 14 anos, que para ela continuar pequena e ela poder ter a guarda, chegou a mexer até no registro de nascimento. E isso, por mais que pareça uma atrocidade, isso é muito comum. Eu tive alguns casos no consultório, e é assim, à medida que o corpo médico, o terapeuta, se empenha para descobrir, para fazer um diagnóstico diferencial do que aquela criança, do que aquela pessoa tem, para poder tratá-la, essa mãe, ela para de dar medicação para deixar os médicos confusos, ela para de levar a pessoa à terapia, porque ela pode ser revelada. Mas ela inicia todo esse tratamento justamente para isso, para se vitimizar. Então, essas mães vêm à clínica dizendo o quanto que ela sofre,
o quanto que essa criança é doente, ou o quanto que essa criança faz sofrer, porque ela tem um comportamento perverso. E você escuta todo um discurso de uma mãe que está sofrendo, que chora, mas começam a aparecer algumas coisas que começam a levantar a lebre. Essa pessoa está sempre sozinha. Não vai um marido, ou uma irmã, ou uma avó, alguém junto, essas pessoas não podem aparecer. Porque talvez esse segredo dela possa ser revelado. Então, teve crianças que ficaram internadas para entender o que era algumas paradas respiratórias, o que era aquela enfermidade que a criança tinha um problema no intestino que não parava nenhum alimento, ou todo alimento fazia mal, e fez exame para ver se tinha intolerância à lactose, a glúten, e nada, ninguém conseguia descobrir. Chega uma hora que eles fazem? Eles internam a criança. Tem algumas mães que fogem do hospital, outras, quando no processo terapêutico você começa a abordar, né, toda a manipulação que ela faz, ela xinga você, ela fala que não vai pagar o tratamento, que você é uma incompetente, sai gritando do consultório. E o que dá mais dó é que a criança olha para a gente e fala assim: eu falei para você, não adianta, tá vendo? Ela é assim. E você precisa ter muitas provas para poder, talvez, interditar, denunciar para a vara da criança e do menor. Veja a questão como é muito delicada. Porque quando uma criança sofre um abuso sexual, um abuso, né, psicológico, assim, físico, isso talvez fique um pouco mais evidente, porque essas pessoas não são articuladas, essas pessoas, elas são descompensadas, desequilibradas, né? Já nesse caso da síndrome de Munchausen por procuração, essas mães são altamente articuladas. E aí eu vou começar a explicar para vocês como que elas funcionam, e nós vamos começar a perceber que, como dentro de qualquer tipo de transtorno, exatamente, Lirica, The Act, a história triste. Né? E veja, agora que está passando esse filme, Lirica, esse documentário já passa no YouTube, eu acredito que há mais de 10 anos, se eu não estiver enganada. Olá, Márcia Silvia. E isso acontece muito. No entanto, tem vários hospitais que colocaram câmeras na enfermaria, porque a mãe ficava lá com a menor, como acompanhante. E eles já chegaram a filmar mães sufocando criança com um travesseiro para ter uma parada respiratória, e ela aciona o botão da enfermagem, vem todo mundo e ela mostra o quanto que ela se desespera, o quanto ela não sabe mais o que fazer. Muitas mães foram pegas, lógico, no exame de sangue saindo algumas coisas, mas é tão bem arquitetado, e o teatro dessa mãe é tão, assim, é tão perfeito, que as pessoas demoram, às vezes, anos para entender o que está acontecendo. Principalmente quando os médicos não encaminham para a terapia, porque na terapia não tem como, isso é logo revelado, ou pela criança, ou pela avaliação que a gente faz. Então, poucas procuram terapia. As mães procuram terapia, falando que precisa de suporte emocional para lidar com toda essa enfermidade, para lidar com toda essa instabilidade, com a doença dessa criança, que ela é uma escrava da condição da criança. Mas você começa a perceber algumas coisas também. E antigamente, né, essas pessoas não eram encaminhadas para terapia. Agora sim,
agora é um trabalho transdisciplinar. Então, eu vou explicar para vocês, é lógico, eu trouxe assim, os casos mais pesados para a gente entender, né, como que essas pessoas funcionam, porque tudo elas têm que fazer em benefício próprio e elas usam o outro pisando na cabeça deles para poder obter lucro em cima delas. Boa noite, Maureen. Então, vamos entender. Vamos sair um pouco, né, da síndrome de Munchausen por procuração, desse transtorno mais configurado, e vamos para as sutilezas, né, narcísicas dessas mães. Então, veja só, quais são os sinais? Claro, toda pessoa que tem um desvio de caráter, a primeira coisa que é notório é que ela não tem empatia. Elas não têm capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela não identifica o sofrimento do outro. Ela nem olha para isso. Ela se preocupa sempre com as suas próprias carências, com os seus prejuízos e qual é a vantagem que ela vai levar. Em todas as relações, ela precisa obter lucros. E tem mães que, lógico, fazem movimentos na parte física, exatamente, Marilda, e outras nas questões emocionais, nas questões psicológicas desse filho. É uma mãe que tem um distanciamento emocional. Ela, lógico, ela precisa alimentar, levar à escola, ela precisa ver o asseio, porque essa criança, mediante a sociedade, não pode apresentar indicativos visíveis da manipulação dela. Mas ela não liga para essa criança, ela não se envolve, ela não vibra com os sucessos dessa criança, ela não se envolve com as questões desses filhos sem ter benefício próprio. Não existe uma conexão afetiva genuína, de gratificação de ver algo no filho, ou dele estar bonito, ou que é uma festa de formatura dele. Não. É em benefício próprio. Eu lembro de mães que iam fazer compras com a filha, já mocinha, e ela chegava na loja e ela que fazia a primeira escolha. Ela escolhia tudo, o que ela queria, e o que sobrasse era para a filha, porque o mais bonito era dela. E se a filha se encantasse com uma peça de roupa, ela falava assim, não, 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 esse daqui é meu. E o que é interessante, né, que é peculiar a esse tipo de relacionamento tóxico entre mãe e filho, é que talvez uma família de 4 filhos ou de 2 filhos, um é eleito. O outro não. O outro ela põe lá em cima, ela vangloria, ela acha que ele é ótimo. E o outro é o pintinho feio que ela vai bicar até ele ficar numa condição emocional deplorável. Ela é muito perfeccionista, ninguém presta, ninguém faz como que ela faz. O amigo daquele filho, o escolhido, não presta, a lição do jeito que ele faz não presta, nada presta. Se essa filha fala, hoje eu te arrumo a cozinha, ela chega lá e acaba com a filha porque ela não lavou a louça do jeito que ela achou. Ela usa adjetivos como você não tem jeito mesmo, você é uma imprestável, você faz tudo errado, olha que serviço porco. O tempo inteiro ela precisa mostrar para essa filha que ela é uma incompetente. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma autoestima muito baixa, porque elas não são do humano. Elas sabem disso.
elas sabem que falta um pedaço, uma essência dentro delas. E isso, lógico, não se aplica somente a pais, né, a mães, mas a pais também. E conhecemos, né, pessoas narcisistas, pessoas sociopatas, se aplicam também a chefes de departamento. Qualquer pessoa que se mostre numa posição de autoridade. Isso é muito comum. E quando eu fiz aquela live de relacionamentos tóxicos, trouxe muito isso também no papel do cônjuge. Mas é difícil de pensar que uma mãe também possa ser uma mãe narcísica. Exatamente. Essa mãe, ela é tão perfeccionista que assim, ela tem que ter, ela precisa ter parâmetros altos de excelência. Aquilo que o filho faz, o que o marido faz, aquilo tudo é muito pouco para ela. Ela sempre mostra que essa pessoa está deixando a desejar. Então, é aquela coisa de olhar e fazer, ou dizer, você acha que isso está bom? Ou só isso? Ela precisa ser bajulada. Ela precisa mostrar que ela é a perfeita, que ela sabe tudo. Só que ela tem uma insegurança profunda. E se algo der errado para ela, ela culpa o outro. Ela fica isenta da culpa. Olha, tá vendo? O meu feijão queimou porque você está me perturbando. Porque você não faz a lição direito. Um alto grau de exigência. A criança não pode tirar menos que 8. Olha as notas que você tira. E o que acontece? Essa família, geralmente essas pessoas vieram de uma família disfuncional e elas arquitetam uma família disfuncional também. Geralmente o marido se cala ou até a protege. Como ela tem preferências, os filhos começam a competir e ela incita essa competição. Ela fica enaltecendo um determinado filho na frente do outro e falando o quanto que o outro é incompetente. Lembra, ela elege aquele pintinho que ela vai bicar. Ela pega esse filho, essa filha escolhida, geralmente mães têm uma maior incidência em escolher filhas, porque tem a questão da identificação do feminino, e essa filha passa a ser uma rival, como se essa filha competisse talvez a beleza ou a atenção do pai. Está roubando meu marido. E a gente vê isso desde o filme da Branca de Neve, Espelho, Espelho Meu. E até nesses clássicos de fábulas, ela manda arrancar o coração da Branca de Neve. Por que ela manda arrancar o coração da Branca de Neve? Porque a única coisa que ela não tem, a bondade. Olha como esses clássicos já contavam sobre isso. Cinderela, não é mesmo? Então, isso já faz parte, né, da nossa história. Essas coisas acontecem, sim. E essa família, nessa família disfuncional, que ela começa por muitas vezes menosprezar a inteligência, a aparência, o trabalho que a pessoa faz, o parceiro amoroso que ela arruma, nossa, olha que genro porcaria, olha que parceiro horrível. Ou então, ela enaltece tanto, fala, imagina, ele vai te dar um pé em um mês, a hora que ele vê quem é você.
né? E assim, as histórias, né? As pessoas se identificam porque as histórias são as mesmas. Olá, Selma Galupo. Vamos lá, que o papo aqui é quente. Essas mães, elas contam os segredos dessa filha para outras pessoas, no cabeleireiro, ao vento, porque ela precisa denegrir a imagem, porque ela precisa mostrar o quanto que ela sofre, por mais que eu falo, por mais que eu eduque, não tem jeito, e sempre com aquele olhar de... Olha só, eu falo e não adianta. Ela revela para os outros as fraquezas dessa filha, como todos nós temos fraquezas e temos os nossos segredos com a nossa família, com a nossa mãe. Se essa mãe não tem uma capacidade de identificar o sofrimento do filho, o que está acontecendo aí? Mas, se essa filha não se submete às vontades, né, e às ordens dela, né, ou se sobressaia em algum feito, de alguma forma ela vai tentar aniquilar, porque essa mãe é invejosa e essa mãe é vingativa, né? Todo mundo fala do amor incondicional de mãe. Quantas vezes eu escutei, já falei isso aqui, de pessoas falando, nossa, olha lá, na porta da prisão tem filas de mães com sacolas para levar coisas para o filho que é estuprador. Gente, amor de mãe é condicional. Ela tá levando bolo pro bebê dela. Ele fez um monte de coisa errada. Mas esse sentimento ninguém tira. A mãe pode dar castigo, a mãe pode ficar extremamente alterada, mas o sentimento de amor, de pertença com esse filho, né, esse vínculo afetivo, nunca é quebrado por nada, quando essa mãe o tem. Por quê, gente? Quando a gente nasce, a primeira pessoa que ensina um vínculo afetivo pra gente é a mãe. E se essa mãe é assim, a gente padece para aprender a amar. Porque a gente aprendeu uma forma distorcida de amor. Essa mãe, ela não admite culpa, responsabilidade, não pede desculpa de forma alguma. Boa noite, Calacom. Ela é deslumbrada com valores assim superficiais e de grandeza, mas que a enaltece, a favorece. É uma pessoa que não tem ética, ela mente, ela não tem parceria com o marido, com a filha, com os problemas. Boa noite, Mara. Boa noite, Ká. Vamos lá. Ela não cumpre o que promete porque ela faz chantagens. Ela promete coisas para obter ganho, mas ela não precisa pagar. Ela manda, ela é a mãe. Você não fez nada mais sua obrigação. E se você for cobrar, ela ri. Ela, além dessa questão dela não ter ética, ela não tem ressonância afetiva. Ela não vibra com seus feitos. Ela é egocêntrica, ela pensa só nela. E caso você não concorde com alguma coisa, ela te faz uma lavagem cerebral. Ou, em casos
mais severos, ela chega a te torturar. Ela te tortura uma vida, batendo sempre na mesma tecla. Você não devia fazer isso, você devia de fazer isso. Ela te faz uma lavagem cerebral que, veja só, quando uma mãe tenta te dar um conselho, chamar a sua atenção para alguma coisa que talvez ela acha que você esteja correndo algum tipo de risco para se dar mal, é a nossa mãe falando e a gente acredita. Isso desde pequeno. Então ela faz a cabeça. Você não tem querer. Você é um saco vazio. Você vai viver, escolher e tomar atitudes de acordo com o que ela achar que for conveniente para ela. Ela é abusiva psicologicamente, porque ela faz essas tramas de manipulação, verbalmente, porque ela te coloca para baixo, ela te coloca adjetivos e bem na hora que você está insegura, ela tem uma leitura ótima, ela tem um faro que ela vai na ferida, na hora certa. E você começa a duvidar de você mesmo, de quem você é. Ela também tenta abusar de você emocionalmente, ela brinca com os seus sentimentos, ela ri do seu choro, ela ri das suas tristezas. Tolinha, não sabe nada da vida. Ou então, bem feito, é boba. Você é boba dos outros, porque ela já sabe que você é boba dela. E ela faz tudo isso para se vangloriar de que ela é melhor, porque ela compete com você. E essa filha, ela assume o papel de se tornar dependente, porque ela deixa essa filha tão confusa, ela mina a alma, a essência, a identidade dessa filha. Essa filha passa a representar um papel que possa atingir a expectativa dessa mãe. Só que por mais que ela faça, obedeça tudo que essa mãe ordenar, nunca essa mãe está satisfeita e nunca você fez o certo. Você começa a viver um papel dentro dos moldes que ela desenhou, não dentro do que você quer, do que você acha. Você se torna dependente da aprovação dela. Para obter amor, é uma tentativa desgastante de anos. E veja, isso enquanto tiver ela por perto. Não adianta a filha casar, não adianta a filha ter a sua condição financeira independente, porque, se ela depender financeiramente, você vai ter que comer na mão dela, porque senão ela te tira o dinheiro, não te paga mais a faculdade, pode sair do seu balé, você não vai ter um tostão, 6 meses sem roupa. Se não fizer do meu jeito, você vai ficar na rua da amargura, porque ela está, de certa forma, ela fez da filha uma bosta e está falando que ela vai virar uma bosta. Porque é isso que ela sente. E a filha, por muitas vezes, porque ela foi enfraquecida desde a infância, ela aceita e ela se cala. E aí essa pessoa começa a desenvolver, isso precisa sair, é uma ferida purgando, isso tem pus. E essa pessoa começa a desenvolver muitos transtornos. Já vi muitas pessoas surtarem, assim, de ter surtos psicóticos. Essas pessoas desenvolvem depressão, desenvolvem alcoolismo,
desenvolve síndrome do pânico. Não coloque em prática todo o seu potencial e sua capacidade para se tornar um potencial dentro do seu talento, cada um tem um talento. Ela se torna uma incompetente, porque ela não tem coragem de dar um passo sem ter a aprovação dessa mãe. Já é tão difícil dar passos, correr riscos. Imagine, então, depender do consentimento e da aprovação do outro, que nunca vai ter, né? Por mais que você fizer. Porque essa mãe, ela é dona da verdade absoluta. Está todo mundo equivocado? Ela é dona da verdade absoluta. Do que ela diz de si, do que ela diz dos outros, do que ela diz do mundo. É inócuo convencê-la do contrário do que ela acha. Ela tem a visão dela pronta e cristalizada. Não adianta você argumentar ou dizer que ela está errada, porque você ainda vai sofrer, né? Ela ainda vai te castigar por você estar falando esse absurdo dela. Que a verdade dela não é universal. Quem é você para ensinar ela o que é certo e o que é errado? E essa frase que eu estou falando é o que elas falam. A questão do problema de identidade. Essas mães, elas não têm uma identidade. Elas são vazias. Elas são mães mortas. Tem vários estudos a respeito disso. Ela não tem uma essência. Ela não tem uma identidade, ela representa papéis na hora e de acordo com que ela possa obter lucros a respeito daquilo. Que ela possa se vangloriar, que ela possa se nutrir, se favorecer. Ela sempre está pensando em benefício próprio. Tudo é inautêntico. Ela cria um personagem, um papel, de acordo com o que está ocorrendo no momento. Por isso que o filho nunca consegue acertar, a filha nunca consegue acertar. Não tem um raciocínio lógico, não tem uma ética, uma construção de valores. A gente sabe, quando a gente lida com um pai ou com uma mãe que não tem esse tipo de disfunção, a gente consegue prever o que eles talvez diriam. Quantas vezes tomamos atitudes porque pensamos assim, meu pai faria isso no meu lugar e eu aprendi isso com ele. Você nunca acerta o da mãe tóxica. Porque se naquele momento aquilo não foi conveniente para ela, esquece valores, ética, esquece tudo isso. Não estou falando de gente civilizada. Se não corresponder à expectativa dela, você vai sofrer represália. E você nunca consegue acertar. Quantas vezes filhas e mães tóxicas tentaram várias alternativas e não conseguiram acertar uma? Boa noite, Márcia Fico. De acordo com o que está acontecendo no momento, ela incorpora um papel, ela é um camaleão. Ela vai trabalhar, ela vai falar, chorar. Ela vai cuidar se aquilo, de certa forma, favorecê-la. Ou de alguém admirando. Nossa, como ela é boa. Como ela é boa, essa mulher. Ela sabe fazer o papel de boa. Opa! Por isso que muitas pessoas, às vezes, não acreditam no discurso
desses filhos. Porque ela é tão boa vizinha, ela é tão boa cunhada. A pessoa tá doente, ela vai na casa da pessoa, ela limpa tudo, ela faz tudo, mas ela não faz nada disso de coração. Ela faz porque ela vai lucrar. E outra coisa, aguarde a cobrança. Boa noite, doutor Marcos. Essa mãe possui uma autoestima frágil. Ela é uma mãe fragmentada. Ela se magoa, ela sempre está copiando algo ou tendo alguma reação para ver qual que é o benefício. E benefício, muitas vezes, de conforto material, de o seu espaço no social, do financeiro, status, valor. É um jogo. Ela precisa de sucesso total nas relações. Ela precisa se destacar. Ela se enaltece. E ela se enaltece pisando e diminuindo o outro. Porque ela é vampiro da alma. Ela não tem o que você tem, que é o que a gente fala simbolicamente, o coração. É o caso da madraça com a Branca de Neve. Ela manda trazer o coração da Branca de Neve. Ela não manda trazer o corpo da Branca de Neve. E isso é muito simbólico. E todas essas questões que eu trouxe hoje, eu acho que ainda tem assim muitas coisas, né, que podemos conversar a respeito disso. Hoje eu quis trazer, né, toda essa informação e essa reflexão a respeito desse tema que existe, que tem um tabu muito grande sobre mães tóxicas, porque é pecado odiar pai e mãe. Mas o que eu consegui ver, né, tanto por meio de estudos como nas redes sociais? Bem, as pessoas narcisistas e psicopatas, como eu já disse em outras, né, como eu já trouxe essa informação em outras lives, não existe remédio para a maldade, para mau caráter. A maioria dos psiquiatras e dos psicólogos não gostam de atender esse tipo de caso, porque não tem como você mudar o caráter dessa pessoa. Talvez ela possa ficar mais branda ou perceber que foi descoberta, mas calma que a retranca vem, até para o terapeuta. Não folga não na mão dela. E o que a gente percebe é que das mães tóxicas, de um cônjuge tóxico, de um pai tóxico, de um chefe tóxico, de um professor tóxico, a única forma de você salvar é distanciamento. Porque muitas pessoas já tentaram se distanciar, parece que a coisa ficou branda, essa mãe começa a se fazer de vítima, a pessoa volta porque ela tem o quê? Coração. Ela pensa num resgate, como todos nós, em qualquer tipo de conflito pessoal, seja com quem for. A hora que a gente consegue resgatar uma relação, isso traz uma paz interior muito grande, então o humano ele tem esse movimento. E exatamente, as pessoas logo esquecem as coisas ruins e tentam voltar. Aí essa mãe está como um cachorrinho manso. Aguarde 2, 3 semanas.
ela tem um funcionamento, ela não vai mudar. E aí o filho ou a filha sente muita raiva. E ela sente uma culpa de ter essa raiva por causa desse tabu, porque é pecado odiar pai e mãe, mesmo que ele derreta a sua alma. Então, tudo isso precisamos pensar, refletir de como foram os nossos vínculos, como são os vínculos que nós estamos travando com filhos, com subordinados, com pessoas à nossa volta. Temos uma tendência a repetir padrão. Isso já em estudo comprovado. Então vamos ter que ficar mais atentos a não repetir os mesmos erros. Então eu trouxe esse bate-papo inicial, pelo que eu pude estudar e escutar relatos, só distanciamento, de não mais ver mesmo, de não ter dentro da sua casa. Cuidado que às vezes essas mães atacam psicologicamente ou até fisicamente os seus filhos, porque é uma forma de te machucar bastante, colocar seus filhos contra você. Perigoso, né? E tão próximo. Dormindo e vivendo com um inimigo. E veja, só em 2015 é que teve um congresso falando a respeito disso, porque essas redes sociais ficaram lotadas de depoimentos e de mais de 60 mil pessoas contando seus relatos e passando por isso. Então vamos dar ouvido. Doutor Marcos, pedem para eu falar sobre uns assuntos que eu vou te contar. E eu tô aqui para falar, né? Eu tenho que trazer à baila. Então eu gostaria de agradecer a todos. Talvez isso repercuta mais e trarei talvez mais alguns casos para nós podermos ver como que ocorrem esses funcionamentos e mais novidades de como lidar com isso também. Então, boa sorte a todos, todo mundo caminhando com o coração, um beijo, e quem não conseguiu assistir, eu tenho o canal no YouTube, doutora Simone Oncala, pode entrar lá que eu no mesmo dia já posto a live feita no Facebook, ok? Boa noite, meus queridos, muito obrigada. Até mais, até terça-feira que vem.